Um assassino de aluguel, frio e metódico, se esconde num galpão velho com a arma pronta, vigiando uma casa pela janela. Ele passa dias inteiros observando, mas o alvo não aparece em nenhum momento. Depois de 5 dias travado ali, ele sai para fazer compras, só para não levantar suspeita, e liga para o chefe para relatar o problema. O chefe corta a conversa e deixa claro que não quer desculpas, ele só quer o serviço feito logo. O atirador segura a irritação, garante que vai resolver rápido e desliga. Antes de voltar ao galpão, ele fica alguns minutos de olho na casa, avaliando a movimentação. Ele observa com cuidado os guardas e a movimentação, tentando entender o padrão do dia a dia. Em seguida, volta para o galpão e retoma a vigilância com a mira preparada. À noite, ele dorme em intervalos curtos. O alarme no relógio toca a cada poucos minutos e ele acorda só para checar a janela de novo. Até que ele ouve um barulho e vê o alvo entrando no quarto acompanhado de uma dançarina. O alvo não faz ideia de que está na mira e manda a garota dançar para ele. O atirador ajusta a mira e espera o instante certo. Quando ele dispara, a dançarina dá um passo rápido na coreografia e, sem querer, cruza na frente do alvo. O tiro pega nela. Antes que ele consiga corrigir, os guardas fecham a janela e a chance some. Percebendo que falhou, ele guarda o equipamento, apaga qualquer rastro e foge. Na fuga, ele usa uma scooter elétrica e deixa objetos pelo caminho para confundir a polícia. Depois de um trecho, abandona o veículo e segue a pé, mudando o padrão para não ser rastreado. Antes de desaparecer de vez, ele joga o capacete no rio. Ele entra num comércio, vai ao banheiro e muda o visual. Lava o rosto, tira a barba, troca de roupa e limpa tudo para não deixar vestígio. Em seguida, chama um carro e vai direto ao aeroporto. Lá, se livra da arma de fogo numa lixeira e entra na fila para comprar uma passagem. Na fila, um cão policial parece encarar ele e a tensão sobe. Ele volta ao banheiro para se limpar de novo e reduzir qualquer suspeita. No guichê, compra a passagem usando uma identidade falsa, Felix Unger. Já dentro do avião, o chefe liga furioso e diz que ele estragou tudo e simplesmente sumiu. O atirador perde a paciência e quebra o celular. A partir daí, ele passa a observar a cabine em alerta. Entre os passageiros, nota um homem estranho e não consegue ignorar a sensação de estar sendo vigiado. Ao desembarcar, ele compra outra passagem com um novo nome, tentando despistar. Só que o homem estranho aparece de novo, como se estivesse seguindo cada passo. Em vez de embarcar, ele adia o plano por alguns dias e se tranca num hotel, arma uma armadilha na porta e passa a noite acordado com uma faca caso alguém tente invadir. Depois, ele volta à República Dominicana e chega em casa achando que está seguro, até notar uma pegada e bitucas de cigarro perto do portão. Ao entrar, ele vê manchas de sangue e sinais claros de invasão, e a suspeita vira certeza. Ele liga para a namorada, descobre que foi atacada e corre direto para o hospital. Lá, ela está em coma, e o irmão dela revela que 2 assassinos, um homem e uma mulher, invadiram a casa do nada. O atirador percebe que o alvo verdadeiro sempre foi ele. Como não o encontraram, os 2 assassinos atacaram a namorada. O irmão dela conta que ela reagiu, conseguiu escapar com vida, mas ficou gravemente ferida. Antes de se esconder, a namorada ainda viu os 2 fugindo num táxi de teto verde. O atirador passa a noite ao lado da namorada no hospital, e quando ela acorda, conta que foi capturada e pressionada para entregar informações sobre ele, mas não disse uma palavra. Vê-la gravemente ferida deixa ele decidido. Ele vai atrás de quem fez isso. Na mesma noite, ele volta para casa e desenterra uma caixa de armas escondidas, decidido a se vingar. No dia seguinte, ele dirige pela cidade procurando o táxi de teto verde usado na fuga. Ele roda o dia inteiro e não encontra. Aí percebe que precisa chegar no motorista por outro caminho. À noite, ele vai até a empresa de táxi, rende o gerente e usa o computador para localizar o motorista ligado à corrida. Com o endereço em mãos, no dia seguinte ele espera o taxista iniciar o turno, segue o carro e entra como passageiro.
O motorista não faz ideia de quem está no banco de trás. Quando o motorista se vira para falar algo, vê a arma na mão do passageiro e entra em pânico. Ele pensa que é um assalto comum e entrega a carteira. Só que o atirador não quer dinheiro. Ele encosta a arma e pergunta onde o motorista deixou os 2 assassinos. Para salvar a própria vida, o taxista conta. Buscou os 2 num aeroporto particular, levou até uma casa, esperou do lado de fora e depois os levou de volta para o mesmo aeroporto. Ele diz que quando retornaram, pareciam feridos, mas ele não perguntou nada. O motorista acrescenta que um deles tinha um ferimento forte na perna. Mesmo assim, por parecerem gente grande ligada a aeroporto particular, ele ficou calado e implora para não ser morto. O taxista entra em desespero, implora para não morrer e diz que leva o atirador para onde ele quiser, que conta tudo o que souber. O atirador manda levar ele para um lugar mais isolado e, mesmo assim, atira e vai embora. Depois, cria outra identidade, compra uma passagem e viaja para Nova Orleans, onde aluga uma van e recupera armas e documentos num depósito escondido. Ele troca as placas da van e consegue emprego numa empresa de limpeza como zelador, para ter cobertura. Com uniforme e suprimentos em mãos, vai até o prédio da empresa do mandante, o chefe que o contratava. Ele aposta que o mandante sabe algo ou pode levar até os 2 assassinos e decide arrancar essa resposta pessoalmente. Do lado de fora, ele percebe que precisa de um passe para entrar e espera a oportunidade. Quando um caminhão de entrega encosta, ele finge dificuldade com um cesto de lixo pesado. O entregador, sem desconfiar, decide ajudar. O entregador usa o próprio passe no portão e ainda ajuda a acionar o elevador. Quando o entregador vai embora, o atirador para de atuar. Ele saca a arma e vai direto ao escritório do chefe. No escritório, ele encontra a secretária do mandante e a rende. Sob a mira da arma, ela amarra o próprio chefe e o atirador exige respostas sobre os 2 assassinos. O mandante jura que não teve envolvimento e diz que o cliente, furioso com a missão falhada, mandou gente atrás dele e, como ele não estava em casa, atacaram a namorada. O mandante diz que ele foi imprudente em voltar e insiste, é para trocar de identidade e sumir por alguns anos antes que o cliente o encontre. Ele avisa que se o cliente achar o atirador, vai matar sem pensar. O atirador ignora o aviso e continua pressionando por respostas. Para intimidar, ele pega uma pistola de pregos e crava um disparo no notebook, deixando claro que o próximo pode ir direto na cabeça do mandante. Mesmo ameaçado, o homem não cede e manda ele sair, dizendo que já contou tudo o que sabe. Aí o atirador atira um prego no peito dele e exige no celular o nome dos 2 que invadiram a casa. Ele promete chamar uma ambulância só depois de ouvir a resposta, mas não dá tempo, o homem morre ali mesmo. Sem a informação, ele olha para a secretária e entende que deixou uma testemunha viva e decide que isso também precisa terminar. A secretária percebe o que vem e tenta negociar. Ela diz que ele não vai deixá-la viva, então pede que o corpo seja deixado onde a família encontre e possa receber o seguro de vida. Para pagar esse favor, ela afirma que consegue entregar 2 novas identidades para ele usar e sumir. A condição dela é simples, que a morte pareça um acidente para que os filhos recebam o dinheiro. Ele aceita o acordo, solta a secretária por enquanto e trata o resto como procedimento. Ele embala o corpo do mandante e esconde dentro do carrinho de lixo, depois limpa o escritório. Por fim, sai com ela como se nada tivesse acontecido. No caminho, a secretária entra em pânico e começa a implorar pela vida, dizendo que faz qualquer coisa. Ele não muda de ideia e a leva para dentro da garagem, sem ninguém ouvir os gritos. Lá dentro, ela finalmente entrega o que ele quer. Fala sobre os 2 assassinos e mostra um cartão com o nome de quem mandou matar o atirador. Assim que consegue a informação, ele mata a secretária e encena a queda na escada como se fosse acidente para que o seguro seja liberado para as crianças. Depois, ele vai até um depósito e queima o corpo do chefe. Ele apaga mais uma prova e segue em frente. Ele vai até uma ponte e espalha as cinzas ao vento, sem deixar rastros. Depois, higieniza a van, descarta a placa falsa e devolve o veículo no dia seguinte. Em seguida, viaja para a Flórida. Agora ele vai caçar os 2 assassinos, começando pelo homem. Ele passa o dia vigiando a casa do homem e observa um grupo do lado de fora com um cachorro. Entre eles, ele reconhece o alvo por um detalhe. O sujeito anda com uma leve mancada. Quando o grupo sai e vai para um cassino, ele segue e mantém todos sob vigilância. Mais tarde, perto da meia-noite, ele volta e espera o homem chegar sozinho. O cachorro começa a latir e ele joga comida com sonífero para fazer o animal apagar. Só que ao entrar, ele cai numa armadilha. O alvo já esperava a vingança e ataca primeiro. Os 2 entram numa luta pesada, até que o assassino saca uma arma e tenta virar o jogo.
O atirador se tranca num cômodo e grita: "John, eu sei qual é o seu nome real." Quando o John se aproxima para finalizar, o atirador atira através da porta e derruba o assassino. Com o tiro, o cachorro acorda e late, tentando ir até o dono, mas o atirador já está saindo. Ele prende o animal na garagem e some. Antes de ir embora, joga uma bomba incendiária na casa e provoca um incêndio enorme. Em seguida, ele parte para a próxima, Teresa, a mulher que ajudou John a atacar a namorada dele. Com outra identidade falsa, ele pega um voo e chega em Nova York. Assim que desembarca, aluga um carro e vai direto para a casa de Teresa, assassina parceira de John. Ele espera o dia inteiro e à noite vê Teresa sair rumo a um restaurante sofisticado. Teresa está com um homem no restaurante. Quando ele vai embora, o atirador entra. Ela reconhece na hora, pede uma bebida caríssima como se fosse a última e pergunta, direta: "Você matou o seu chefe? O cara que te contratava?" Ele apenas confirma. Teresa diz que só cumpriu ordens do cliente e que não tinha nada pessoal contra a namorada dele. Ela afirma que foi ali apenas para matar o atirador e que quando não o acharam, John atacou a namorada e ela tentou impedir, mas não conseguiu. Mesmo ouvindo tudo, o atirador corta. Ela pode explicar o que quiser, mas não vai sair viva. Teresa leva o atirador para um parque mais quieto, como se ali fosse decidir quem sobrevive. Na escada, ela tropeça e estende a mão pedindo ajuda, mas ele não aceita. Ele atira e só então fica claro que Teresa escondia uma faca. Sem perder tempo, ele deixa o local e pega um voo para Chicago. Agora o alvo é o cliente que mandou matar o atirador. Ele pesquisa e descobre que é um homem muito rico, o que torna a aproximação bem mais difícil. Então ele passa um bom tempo vigiando a casa e estudando cada movimento. Quando o cliente sai de carro, o atirador entra na garagem como se fosse alguém comum passando na rua. Ele descobre que a porta principal está trancada, fotografa a fechadura e começa a pesquisar como abrir exatamente aquele modelo. Depois disso, ele resolve duas coisas com calma. Transfere todo o dinheiro para uma conta no exterior, usando outra identidade falsa, no nome de Jefferson, e só depois vai atrás de uma arma. Assim que o dispositivo de clonagem chega, ele agenda uma sessão na academia do prédio onde o cliente mora, só para ter um motivo legítimo para entrar. Lá dentro, ele consegue pegar o passe de um funcionário, faz uma cópia e usa o cartão falso para acessar o prédio. No mesmo dia, ele vai direto até a porta do cliente. O cliente não reconhece o atirador e insiste: "Quem é você? Como entrou aqui?" O atirador acha que ele está fingindo e mostra o cartão que a secretária deixou, o cartão com o nome do cliente, provando quem encomendou tudo. Na hora, o moço liga os pontos e entende quem está na frente dele: o assassino que falhou na primeira missão. Aí ele começa a se explicar. O cliente diz que não mandou os dois assassinos. Quando a missão falhou, ele aceitou o erro e seguiu em frente. Segundo ele, quem exigiu punição foi o mandante, que pediu 15 mil para eliminar o atirador e apagar provas. Aos poucos fica claro que o próprio mandante arquitetou tudo para não ser ligado ao crime. O cliente insiste que foi forçado a pagar e que não teve controle sobre o ataque, e o atirador acaba acreditando. Antes de ir embora, ele deixa um aviso direto: se o cliente revelar sua identidade a alguém, vai pagar por isso. Com isso, o atirador volta para a República Dominicana. De volta em casa, a namorada já está melhor e ele passa a cuidar dela de perto. Com o tempo, ele abandona a vida de crime e tenta viver como uma pessoa comum ao lado dela. E assim, essa história chega ao fim.